Enquanto tem gente brigando por ser Team Dean, Team Jess ou do nosso crush supremo Logan, a verdade é que todos eles fizeram alguma besteira, né, ali no meio da série. E todos eles são muito diferentes, o que vai tornar mais legal, porque nós vamos julgar todos eles hoje. Mas não é tão simples assim, porque quando você revê Gilmore Girls, você vê que eles têm problemas, mas tinha um problema muito maior. E aí a gente chega à conclusão de que o maior problema dos relacionamentos da Rory é a Rory. Enfim, eu sei que provavelmente eu vou provocar reações de ódio dizendo isso. Primeiro, sem enrolação assim, ó, com o pé na porta, eu queria falar do Dean, tá? Seguir essa ordem cronológica. O Dean, gente, eu tenho muita coisa pra falar sobre o Dean. Como namorado, ele sim tinha muitos defeitos pela criação dele. Ele não tinha sonhos grandes, ele sonhava em viver naquela cidade. Ele tinha um pensamento mais comodista e pensava que a Rory, pelo menos a Rory que ele estava namorando, sonhava as mesmas coisas que ele. Até que ele viu que ela não sonhava. Na verdade, ela queria expandir outros horizontes, ela queria não ficar só lendo os lugares, ela queria ir para outros lugares também. Que poético até. E aí aconteceu muitas coisas que o Dean errou muito e a Rory também errou muito com o Dean. Uma coisa que me incomoda muito até hoje é a cena de quando Dean faz um carro, monta um carro pra ela, diz eu te amo, e ela não diz eu te amo de volta. Uma coisa que me pega assim pra mim. Gente, isso é... Ai, eu tô nervosa, deu um soco na minha boca. A boca fala do que o coração tá cheio, e o silêncio também fala do que o coração tá cheio também, né? Que nesse caso não tinha, né? Nada no coração dela por ele. Tinha um carinho, tinha aquela paixonite de primeiro amor, mas ele não era o amor pra vida dela. Ele era um lugar seguro, um lugar confortável. Sabe? Por isso que quando ela perde, ela sente essa falta. É o backup dela, como o Christopher é pra Lorelai. É aquele, ele sempre vai estar ali. Ele, se der tudo errado, eu sempre posso voltar pra ele. E essa cena me pega muito. Eu não gosto dela. Eu sei que Dean tem muitas ideias erradas. Não tô dizendo aqui que ele é perfeito. Ele errou muito. Mas eu tenho uma coisa pra dizer aqui, que muito do que ele errou depois da chegada do Jess foi um artifício do roteiro para que a gente odiasse o Dean e gostasse do Jess. Muitas séries fazem muito isso. A primeira que eu consigo lembrar é Riverdale, de que quando chega um personagem que eles querem que vire interesse amoroso da protagonista, eles estragam o que ela tava para o público poder shippar ela com esse novo que chegou, que seria o Jess. O problema é que quando a gente vai shippar, esse personagem que chega tem que ser melhor do que o que tava. O problema é que Jess não é melhor. Ele é... Gente, desculpa, o Jess é um lixo de ser humano. Eu acho o Jess um lixo de ser humano. Pelo menos, tá? Calma, a gente vai chegar nele ainda. E aí o negócio aqui. Depois da chegada do Jess, o Dean piorou muito. Transformaram o Dean num Ross, sabe? Possessivo. Tudo bem, ele errou muito, exagerou muito na mão. Mas algumas coisas ele estava certo. Imagina tu ficar com ciúme porque a outra pessoa tá dando em cima da pessoa que tu namora. Imagina ficar com ciúme por causa disso. Por que, minha gente? Besteira. Ele claramente tenta fazer ciúme pra Rory e Rory fica com ciúme. Rory paga pau pra ele, sim. Dava atenção pro Jess. Imagina que ele ia ficar com ciúme por causa disso. Isso não é motivo, né? Lembrando, eu não estou aqui defendendo o Dean. Eu nem sou Team Dean, gente. Eu sou Team Logan. A gente ainda vai chegar no amor da minha vida. Mas o que eu quero falar é que o Dean foi um personagem muito prejudicado e muito injustiçado. Porque tu chamar Jerry de Padalecki de Jurandir, minha filha, você tá louca, você não tem explicação. Foi um desperdício de Jerry de Padalecki, o personagem do Dean. Lembra o que eu disse da Rory? Que a Rory, ela via no Dean um lugar seguro. O Dean também via na Rory um lugar seguro. Mas aí ele decidiu seguir em frente e casou com a Lindsay. Ou seja, os dois feriram outras pessoas quando eles queriam estar juntos. No caso, os dois feriram a Lindsay. Eu acho que o roteiro devia ter deixado eles em paz. Devia ter deixado o Dean seguir em frente e ter deixado tudo em paz, sabe? O problema é que quando você acompanha o personagem, você fica com uma decepção muito grande. Estragaram os personagens que você acompanhou, estragaram os personagens que você gostava. E do mesmo jeito que a Rory se apaixonou primeiro pelo Dean, a gente compra esse relacionamento. É o relacionamento da adolescência. A gente tá vivendo ali com a Rory
E a gente sente essa força do primeiro amor dela pelo Dean. O Dean não é meu preferido, mas ele foi minha maior decepção com Gilmore Girls, tá? Eu fico muito triste com o desenvolvimento dele na série. E fico muito triste com o desenrolar. Eu queria que ele tivesse tido outra direção. E pode deixar aqui nos comentários o que é que você acha do Dean, tá? Respeitosamente. A gente tá aqui numa conversa, gente. Você coloca aí, você acha que ele errou? Teve algum ponto que eu esqueci? Que você acha, não, é importante pontuar. Ele errou nisso, nisso, nisso. Não defendo ele. Deixa aqui sua opinião nos comentários pra gente conversar mais sobre esse personagem do Dean, que eu acho uma coisa muito complexa. Gente, agora a gente chegou no meu momento de brilhar. A questão é que, tudo bem, o Jess, ele era um adolescente, ele era irresponsável, ele era imaturo, a forma que ele foi criada também atrapalhou muito ele. Ele foi criado num caos, numa instabilidade familiar, uma família disfuncional. Eu entendo tudo isso, gente. Mas a Rory também. Tá certo que ela também não... São dois desequilibrados, gente. Dois, não vou chamar aqui ninguém de desequilibrado. Mas eles meio que se merecem, gente. Sendo bem sincera. Eu tava falando muito mal do Jess, mas a Rory é igualzinha a ele. Por isso que muita gente acha que eles combinam, né? Afinal de contas. A questão aqui, o que me incomoda é que o Jess tem muitos fãs para um personagem que teve comportamentos que não deveriam ser aplaudidos, que não deveriam ser tidos como uma coisa legal. Tem muita gente que fala, ele foi um bom namorado sim, ele era o único que entendia ela, ele era o único que falava a verdade. Que verdade, minha gente? Tratar ela mal, querer obrigar ela a ficar com ele. Ele sempre fugia quando a coisa ficava difícil, ele não tinha responsabilidade emocional, eles marcavam encontros, ele não ia, ele mentia pra ela por besteira. Eles terminaram com ele indo embora, minha gente. Quando você é adolescente, talvez isso seja adrenalina, emocionante, muito romântico. Falando do Jess, até passei mal. Mas eu assisti Gilmore Girls já mais velha, com 19, 20 anos. Eu não fui com um olhar adolescente para olhar pro Jess. Eu olhei para ele com um olhar certeiro, do tipo, menino, esse menino é problema, ela não devia estar com esse menino que trata a mãe dela mal, trata todo mundo mal. Gente, se isso não é indício pra você de um péssimo namorado, eu não sei o que é, por causa de uma cena que ele fez ela voltar pra ele, tudo bem, isso não redime ele de todo o resto. A minha sensação é de que ele fez uma coisa boa, ele apareceu em alguns episódios depois, e isso foi o suficiente pra todo mundo esquecer tudo o que ele fez, no caos que ele deixou pra trás quando ele veio pela primeira vez. Eu sou uma pessoa muito rancorosa. Rancorosa não, mas eu não esqueço, gente. Tem coisas que não dá pra esquecer. Tem coisas que não dá pra perdoar, no sentido de não dá pra passar pano pro comportamento de certos personagens. Ah, porque ele é bonito. O Jess, um maguinho, coitado. Ele não é tão bonito assim. Ele tem seu charme. Eu sei que ele tem seu charme. Principalmente para quem tava assistindo na adolescência. Mas, gente, tudo que ele faz pra mim não dá. Não dá. É intragável, tá? E quando todo mundo vem com essa justificativa de ele é o melhor namorado da Rory porque ele mudou. Gente, ele não tava com a Rory quando ele mudou. E foi uma transformação que eu acho muito forçada, porque a gente não acompanhou essa transformação. A gente não viu ela acontecer. O roteiro só apresentou ele mudado. E aceitem aí essa facilitação narrativa da série. Você é o melhor namorado sendo ex? Isso eu nunca vi na minha vida, minha gente. Isso não faz sentido. Essa lógica, essa matemática não faz sentido. Ou ele é namorado ou ele é ex. Quando ele foi namorado, ele foi terrível. Péssimo, filhote de cruz credo. Se ele mudou sendo ex, bom pra ele. Isso mostra, né, que eles separados estavam muito melhor do que juntos. E eu tô desembestada a falar porque, gente, é uma coisa que me deixa indignada. O quanto as pessoas tentam justificar os comportamentos do Jess, sendo que não tem justificativa. Ele foi o pior namorado dela, ponto. O Dean foi ruim, quer dizer, ponto mais ou menos, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa, gente? Só tô dando aqui minha opinião, entendeu? Se ela conversa, lembrando que é só a minha opinião, dada a minha indignação pelo Dean e pelo Jess, vamos para o Logan, que é pra isso que eu fiz esse vídeo, gente, na verdade, pra falar do Logan, tá? Eu cheguei numa conclusão, de acordo com as vozes da minha cabeça, de que o Logan é o melhor namorado da Rory. Por alguns motivos que eu vou dizer. Ele errou sim uma vez quando eles deram um tempo. Aquele negócio de Royce e Rachel, né? Deram ou não um tempo.
Mas isso eu não vou entrar no mérito. Eu queria falar que Logan, ele foi o único que, enquanto estava com ela, realmente ele foi mudando e amadurecendo por ela e para estar com ela. Tá? Não estou dizendo que ele está isento de erro, que ele não errou. Logan fez muita merda. Ele era assim mimado, ele foi criado numa outra realidade, que a Rory fingia que ela não fazia parte, mas ela fazia. No relacionamento deles, o Logan foi o que mais se esforçou para ser aquilo que a Rory, não que ela merecesse, porque ela não dava valor a quem gostava dela de verdade, simples assim, tal qual a mãe dela, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Ele foi o namorado que qualquer pessoa merecia ter. E é engraçado que, do mesmo modo que a Lorelai se via muito no Jess, né, no seu espírito mais rebelde, e quando ela realmente se libertou da casa dos pais dela e tal, ela se via muito no Logan também. Logan foi muito respeitador com a Lorelai desde o começo, ele valorizava muito. Eles tinham uma relação muito legal. Mesmo achando que a Rory estava errada, ele ficou do lado dela quando ela decidiu sair de Yale. Ele não falou, não, você tem que fazer isso. Rory ter voltado para Yale foi muita forçação de barra. Para mim, foi a maior forçação de barra de Gilmore Girls. Porque a mãe dela não conseguiu, ninguém conseguiu, só o Jess conseguiu, gente. O cara tava lá na baixa da égua. Não se viam há anos. Isso para mim não faz sentido. Sim, gente, uma coisa para deixar bem clara, tá? Eu tô desconsiderando o revival, tá? Não ligo, eu finjo que não existe, que nunca existiu, queima, joga pela janela. Aqui, nesta análise, a gente desconsidera o revival, tá? Por isso que eu estou batendo na tecla de que Logan foi o melhor namorado da Rory. Na minha concepção, na escadinha, Logan é o que mais se destaca, assim, voando disparado. Logan é o melhor namorado da Rory, assim como o Jess é o pior. Eu acho que eu não deixei clara ainda minha raiva e meu ódio que eu tenho pelo Jess quanto neste momento. Eu não deixei claro o suficiente, então eu tenho que salientar mais algumas vezes. Mas lembrando, gente, se você é Team Dean, Team Jess, Team Logan, acho que a maioria é Team Logan, eu acho. E você é bem-vindo, tá? Você pode comentar aqui embaixo, a gente vai tentar argumentar, conversar sobre, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí, diante de tudo isso, é aquilo que eu falei. Eu cheguei à conclusão de que, no final das contas, a Rory merecia o Jess. Porque a Rory, assim como a Lorelai, ela não conseguia estabelecer vínculo com ninguém, ela não conseguia ter nada fixo, ela ficava agoniada. Ela sempre conseguia estragar uma relação que estava dando certo, porque o que dá certo desesperava elas. E é só você observar os comportamentos dela com todos, né? Com o Dean, ela não disse eu te amo, ela traiu ele com o Jess, né? Que não vamos esquecer dessa parte. Com o Jess, ela não parecia mesmo a Rory. Quando as pessoas vêm pra mim e falam, ele falava a verdade na cara dela, gente, eu não acho isso uma coisa boa. Porque ele falava um monte de merda e ela ficava calada. Ela aceitava porque ela gostava dele, que nem uma bestalhada. E aí, quando ela teve um relacionamento saudável, que foi se tornando maduro ao longo do tempo, de alguém que realmente valorizava ela disse não. Ah, mas foi porque ele decidiu a vida. Gente, eles podiam conversar. Ela podia conversar com ele, falando, olha, eu não acho que, não sei, esse plano teu aí, dá pra gente conversar e reavaliar, realinhar nossos planos, né, juntos, assim que eu aceitar me casar com você. Mas não. Pra ela, era mais fácil fugir. No final das contas, eu acredito que a Rory, ela merecia, assim, o Jess. Ela foi... O Jess, eles se merecem. Foi exatamente por isso que eles combinam tanto. Porque eles se merecem. No final, eles são personagens muito bem construídos. A Rory, principalmente... Cara, ela é o exemplo perfeito de um declínio de personagem que tinha tudo e perdeu tudo. É tão triste ver o declínio da Rory, gente. É triste mesmo. Eu não sinto... alívio, nem alegria não, eu sinto tristeza mesmo. E agora eu quero saber, você é time Dean? Você é time Jess? Você é time Logan? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber pra gente conversar, rapaz. Se você gosta de análise de filmes e séries assim mais profundas, listas, tier lists, se inscreve nesse canal que eu acho que vai valer muito a pena, tá? Deixa seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo para eu trazer mais, porque eu estou aqui toda semana trazendo novos conteúdos. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na tela para você e apreciar também que tem lá os vídeos de Jess e de Dean na minha rede
vizinha na vertical. Então é isso. Eu sou muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!